Hey, what's up, people? You're welcome back to our social project, English for Food or Study for Food or Study to Feed. Estudar para alimentar. So welcome to our social project. So here we go on our last video class. We stopped on the differences between English languages and we checked it until here. Nós verificamos até aqui na nossa última videoaula. Então, como eu comentei, continuarei da ideia de pronomes. Vimos que pronomes são palavras que substituem outras palavras, substantivos ou nomes próprios, né? Deixa eu limpar a nossa lousa, porque pode ser que eu precise. Então, vamos repetir aqui os pronomes pessoais. Personal pronouns. Repeat, please. Personal pronouns. Very good. Repeat. Personal pronouns. Ok, vamos ver. Repeat. I, you, we, they, he, she, yet. Aí você está pensando, poxa, teacher, eu ainda não sei o que é I. I sou eu, primeira pessoa do singular. You pode ser você ou vocês. É tanto a segunda pessoa do plural, quanto a segunda pessoa do singular. Você, vocês. We, nós. Primeira pessoa no plural. Ok? Nós. They, eles ou elas. Tanto para seres humanos, quanto para não humanos. Terceira pessoa, plural. He, ele. Somente para ser humano. She, ela. Somente para ser humano. It, ele, ela, isso. Tem gente que traduz como isso, aquilo, né? Não é 100% certo. Porque isso, vou colocar aqui embaixo para não virar problema. Isso é this, aquilo, that, né? Mas tem muita gente que traduz, deixa eu deixar, né? Podemos deixar aqui, that. Tem muita gente que traduz it como isso e aquilo. Só que a verdade é que it é ele e ela para não humano. Por exemplo, ele é meu computador. Então, ele é meu computador. Que geralmente não falamos assim. Então, geralmente é this is my computer. Né? This is my computer. Isso é meu computador. Aí tem, dentro da língua inglesa, uma regrinha que, quando falamos de animais, ao falarmos de animais, os animais se enquadram em it, não em he, she. Mas aí, com a prática, né, entendeu-se que quando existe um vínculo emocional entre o dono e o animal, entre a pessoa, né, dona do animal, aí essa pessoa que tem um vínculo emocional com o animal pode sim tratar o animal como he ou she, como se fosse um ser humano, porque existe um vínculo emocional. E hoje em dia nós temos essa piada, né, que eu gosto mais de animais do que de pessoas, por exemplo. Então, é super comum vermos o tratamento de animais como he ou she. Mas it faz a referência a isso, aquilo, ou seja, ele e ela, não humanos. Então, I, eu, you, você, vocês. Então, a palavra you é muito interessante porque é singular e plural, só que a regra gramatical de you é sempre plural, viu? Então, sempre em qualquer contexto, em qualquer tempo verbal, you será tratado como plural. Então, se for um verbo to be, por exemplo, para quem já conhece, eu não falo you is, mas eu falo he is, she is, it is. Eu falo you are, porque a regra do pronome you é sempre a regra do plural, ok? Bom, avançando. We, nós, they, eles ou elas, seres humanos ou não humanos, então elas são casas bonitas. Não? Aquelas casas, as casas, elas são bonitas, ok? Elas são bonitas. Elas, as pessoas, elas, as flores, né? Etc, etc. Alright? He, she, ser humano, singular, terceira pessoa. It, singular, terceira pessoa, ele e ela para não humano. Só a título de conceituação, primeira pessoa é sempre quem fala, então eu falo.
A segunda pessoa é sempre com quem eu falo. Então, eu falo com você. Eu falo com vocês. Hello, I talk to you, right? I talk to you. Eu falo com vocês. E a terceira pessoa é de quem eu falo. Então, de quem eu falo? Eu falo de ele, eu falo de ela, eu falo de eles e de elas. Aí vocês entendem por que uma empresa terceirizada é uma empresa de fora da administração central, porque é terceiro, ou seja, está fora. Né? Por que existe aquela expressão em português? Olha, não compartilhe essa informação com terceiros. Essa conversa não pode chegar a terceiros, ou seja, a pessoas de fora. Justamente porque temos essa ideia de que a primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem eu falo e a terceira de quem eu falo, ok? Bom, os pronomes pessoais, como eu comentei no último vídeo, são palavras que substituem nomes de pessoas ou sujeitos na frase. Então vocês podem ver o nome personal pronouns ou às vezes o nome subject, que é sujeito, né? O mesmo sujeito que nós vimos aqui, ó, subject, ok? Pronouns. Então subject pronouns, pronome de sujeito, tá bom? Porque o sujeito é quem executa a ação na frase. O objeto, nós já vimos também um conceito no último vídeo, então se você não lembra, volta lá, ó, tá aqui, ó. Então o objeto é o quê? É a pessoa na frase, a pessoa ou coisa, animal na frase, que é alvo da ação. Lembra que eu falei para vocês? O objeto de estudo, objeto de análise, lembra disso? Então tá bom. Então dentro de uma frase, muitas vezes eu terei quem executa a ação e terei quem é alvo, quem é objetivo, objeto desta ação. Eu os ajudo. Vamos ver aqui essa frase na prática. Né? Então, eu os ajudo. Então, eu executo a ação de ajudar e eles, né, no caso os, né, eles são, são objeto de minha ação ou ajuda. Logo, I help them. Porque I, perceba, I, sujeito, tá vendo? E them, objeto, olha aqui, ó, them, objeto, ok? Agora, se eu inverto, eles me ajudam, they help me, porque they, sujeito, tá vendo? E eu, objeto, não sou I, eu, objeto, sou me. Então perceba que nesse segundo caso, eles executam a ação de ajudar, então eles são sujeitos, né? E eu sou o objeto, eu sou o alvo da ação. Ok? Acho que fica muito claro com esse exemplo. Um exemplo comum, tal do I love you. Então, I love you. Então, eu amo você. You love me. Você me ama. Perceba que I, sujeito, o you é tanto pronome objeto quanto pronome de sujeito. Então, é a mesma palavra para you, é a mesma palavra para it. As outras palavras mudam, essas duas não. Por que, teacher? Porque sim. Então, a língua inglesa é interessante porque força a memorização de várias palavras e conceitos. Quando formos estudar o passado, aí que vocês verão na prática que a memória precisa acontecer, precisa existir. Eu brinco com alguns alunos e alunas meus mais velhos, né, que já passaram dos 40, que é bom estudar inglês e continuar treinando assim o máximo que puder. Por quê? Porque combate a fadiga mental, ajuda no estímulo, e, obviamente, né, à medida que a gente envelhece, a memória diminui também. Algo interessante, se vocês puderem, pausem o vídeo agora e pesquisem na internet assim. Os benefícios de aprender, ou os benefícios em aprender um segundo idioma. Vejam o que a ciência diz sobre isso. É muito interessante. O que afeta no cérebro e até no corpo como um todo. É muito, muito bacana. Realmente ajuda bastante na questão de memória, na questão de estímulos, pensamento lógico. É bem legal, viu? Vale a pena. Bom, em relação aos objetos de pessoa ou sujeito e pronome objeto, perdão, em relação aos pronomes de sujeito e objeto, tá ok, right? Aí, sempre que eu quiser saber se você tem alguma pergunta, eu vou perguntar desse jeito, ó. Falar assim, questions. Opa, questions. Questions. Perguntas. Questions. Repeat. Questions. Se você não tiver nenhuma dúvida, você fala no.
questions. Sem dúvidas. No questions. E se tiver alguma dúvida, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço?